Escuta aqui, ela nunca teve um encontro com Jesus.
Porque se você tem um encontro com Jesus, é diferente de você saber que Ele existe, mas viver com Ele, caminhar com Ele é outra situação. E ela foi ficando parada, escutando, sabe? E na hora, gente, esse louvor é muito antigo. Eu fui testificando para ela de Jesus, né? E é um lugar até que tem uma ovelha antiga. E eu nem falei, eu sou pastora, não sou pastora, nem quis falar nada disso, nem contar a minha história. Eu falei, não vai dar tempo, eu tenho que falar, escuta, você tem que ter uma comunhão real com Deus. E fui falando, sabe? Em 2 minutos, infelizmente, a fila vai andando, não vai dando, e eu fui falando, evangelizando. Quando eu saí do caixa, o hino veio. Eu tenho um amigo que está comigo todo momento, pertinho de mim. Eu sou triste, às vezes eu choro, ele fala, meu filho, eu preciso de ti. Neste momento, recebo alegria, eu saio com ele falando assim. Este amigo não toco por nada, nem que eu sofra bastante na estrada. Eu tenho um amigo pertinho de mim. Fique perguntando. Eu tenho um amigo que está ao meu lado. Eu não tenho medo, todos os meus segredos pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando eu vou no perigo, Jesus é amigo na hora que chama. Mas fala sério, aí eu saí, gente, cantando esse louvor na cabeça. Você cantando algo, eu cantar hoje em dia é muito complicado. E eu fui cantando lá dentro do carro, falando, Senhor, que diferença ter o Senhor como amigo. A gente pode estar sozinho, sem filhos, sem a família, né? Pode ter perdido toda a família por luto, para a morte, mas não perde o melhor companheiro de todos, que é Jesus. Como a gente vê pessoas cheias de tudo e vazias de Deus, vazias do Senhor. E dali eu pude perceber a grandeza da presença de Deus, a grandeza da presença do Altíssimo. E mesmo você que está acompanhado de esposa, esposo, família, você tem a sua luta diária, né, suas guerras diárias, eu sei disso, mas eu sei também que o teu amigo, o teu confidente é o mesmo meu. O Senhor que você entra dentro do teu coração, porque muitas vezes não dá nem para entrar num quarto porque a família é grande, não dá nem para entrar no banheiro e falar com Deus porque a família é grande, mas você entra no mais profundo do teu coração e começa a contar os seus sentimentos para Deus. Por quantas vezes a pastora Cláudia chegou e falou para mim, Kelzinha, eu não tinha falado para você meus sentimentos, e o Senhor, através da tua boca, falou na pregação. O Senhor falou comigo aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava sentindo, porque como mãe, muitas e milhares de vezes ela quis me poupar até o último instante, mas ela tinha um amigo, e esse amigo ela me ensinou a ter, esse amigo é Jesus. E hoje a Fabiane vai trazer a palavra, e muitas pessoas podem falar, a Fabiane vai trazer a palavra. Sim, Deus vai trazer a palavra através da Fabiane. Eu tenho certeza que o amigo dela é o mesmo amigo meu. E eu tenho certeza que esse amigo vai falar comigo através da boca da serva dele. Eu tenho certeza que meu amigo, que é teu amigo, ele vai falar com você também. Aleluia. E olha, gente, eu vim cantando esse louvor o caminho inteiro, porque o Senhor se fez tão presente naquele momento que eu testifiquei da presença dele, da amizade dele, aquele momento que enfrentei para falar que ele é o Senhor. Eu me senti tão completa, eu me senti tão feliz. Não que durante a semana não tenha existido tantos outros acontecimentos, mas esse foi o agora, né? Veio quentinho do forno. Como o Senhor tocou no meu coração, como ele alegrou. E eu quero que você, nesse momento, entregue o seu coraçãozinho. Você andou 2 léguas, você deu também a túnica além da capa. Você atravessou o calor, porque quando faz calor, as pessoas se perdem um pouquinho no
no tempo, né? Imagine se morasse no Alasca, né? Que meia-noite no verão ainda tem sol, né? Se morasse no Alasca, nunca iam chegar no culto das 8, né? Nem das 6. Mas enfim, o Senhor te trouxe, você se propôs a ouvir a voz do Espírito Santo. Nos últimos dias eu tenho falado muito com Deus, como é importante ouvir a voz do teu Espírito. Aquela voz que a gente nem percebe que é Ele, né? Eu lembro que eu estava um dia, não era à noite, ainda estava saindo da pandemia, eu não tinha muita opção, né? E já era o início da madrugada, a pastora estava sentadinha no sofazinho, que era o nosso costume, lá do sofazão, né? Do ladinho dela, era o meu, e eu estava jogando joguinho de bolinha, sabe? Aquele joguinho gostosinho, né? Porque ainda falava, mãe, esse jogo é de raciocínio, a gente vai ficando velho, tem que jogar jogo de raciocínio. Ela gostava, mas desde que meu pai morreu, ela nunca mais também. Daí, eu estava lá no joguinho e veio uma voz tão forte dentro do meu coração, falando assim, por que você está presa no jogo? Olha do lado. Até quando você vai ver essa pessoa? Até quando ela vai estar com você? Foi tão forte, foi tão audível a voz de Deus, gente. Eu parei, olhei, conversei com ela, ri um pouquinho, mas daí logo voltei para a bolinha de novo. Olha como é a vida. E na semana que a gente estava lutando, eu ouvi a voz de Deus de novo. Eu estava no banheiro e eu não sei o que eu falei para minha mãe. O Senhor falou assim, não é muito tempo que você tem ela. Algo normal, conversando. E foi tão forte, eu falei, Senhor, se eu tiver 10 anos, 5 dá para ela. Se eu tiver 1 ano de vida, dá 6 meses para ela, para que a gente possa viver juntas. Eu ainda tentei granjear com Deus, mas o Senhor, Ele não estava falando que era necessário granjear com Ele, Ele estava falando que era necessário eu procurar ajuda ajuda médica, porque o Senhor deixou também a medicina. Então essa semana eu passei a semana inteira, mais uma vez falando, Senhor, é tão nítido a Tua voz. E as pessoas falam assim, por que Deus deixa acontecer? Gente, Deus não faz nada sem antes, Ele não permite, né? Vamos falar melhor, nada sem antes Ele avisar. Deus não permite nada na nossa vida sem antes aquela voz que a gente fala, que voz é essa? É a minha consciência. Olha, se você anda com Deus, não se chama consciência, chama Espírito Santo. Tem nome e sobrenome, tem personalidade. É poder? Não, é um ser poderoso e é o Espírito Santo. E é a forma do Espírito Santo falar com você e falar comigo. Então eu fui lembrando, gente, muito mais do que esses detalhes que eu acabei de falar, que eu já devo até ter comentado, mas a minha mãe sempre falava que a gente aprende pela repetição. E eu fui lembrando de vários detalhes que o Espírito Santo ia falando. O Senhor, não somente a ela, mas também para mim. O Senhor ia falando. Aí você fala assim, Deus vai permitir que a vida me dê um golpe. Não, Deus não faz isso com a gente. Ele nos explica, é que esse mundo nos distrai tanto. As pessoas que servem ao demônio e vivem conosco em nome de Deus, elas têm a capacidade de influenciar as nossas atitudes, porque a gente quer acreditar que essas pessoas também são de Deus. A gente quer acreditar que essas pessoas estão na mesma altura espiritual, porque são pessoas queridas, são pessoas que você dá risada junto, são pessoas que você já derramou lágrimas na frente dela, são pessoas que você, ainda que não seja parente, já viajou junto, ou se é parente, mais ainda intimidade. E nós queremos acreditar que essas pessoas, né, no seu caráter legal de conviver conosco, têm o mesmo nível espiritual. Mas, gente, uma coisa é ter um caráter legal que nos agrada, uma afinidade que nos agrada, ou elas fazerem coisas que nos agradam. Outra é ter um nível espiritual. E quem tem um nível espiritual, ela é desagradável às vezes. Quem alcança um nível alto espiritual, ela fala coisas não grosseiras, não para te maltratar, mas coisas que não vêm ao encontro das suas expectativas como ser humano.
Por exemplo, você vai numa porta de emprego e é notório que as pessoas que elas são, que falam o que a gente quer ouvir, ela vai falar assim, olha, aquele emprego é teu já. A pessoa que ela anda com Deus, o Espírito Santo fala, epa, fala que aquilo é uma enroscada. A gente vai falar assim, olha, ora mais. Antes de você ir lá e entrar nesse emprego, você já procurou buscar a Deus? Você orou? Você buscou o Senhor? Gente, as pessoas não querem ouvir isso. Elas não querem ouvir, olha, não é bom. Não de maneira grotesca, não de maneira árdua, né, gente? Mas de maneira amiga. Elas não querem. A pessoa que anda com Deus, nem sempre ela é legal. Porque ela não fica com qualquer um. Ela não bebe qualquer coisa. Só que não é chata e arrogante. Ela sabe conviver, mas a luz atrapalha. E essas pessoas do mal, geralmente, ela facilita para você e para mim convivermos com elas. E nos distraem da voz do Altíssimo. Porque elas fazem muito barulho. E às vezes é preciso um silêncio para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. As pessoas, elas fazem muito barulho como? Eu quero, vamos lá, é legal, tá bom, não tá bom. Elas são barulhentas e choram e resmungam. Elas são o centro da atenção. Quando elas estão tristes e quando elas estão felizes. Quando elas têm dinheiro, quando elas estão devendo. Elas são o centro da atenção de todos que vivem ao redor. Entenderam? E naquele momento você não tem tempo para ouvir a voz do Espírito Santo falando, olha, você está perdendo um filho. Olha, o teu casamento está indo ribanceira abaixo e você não está enxergando. Olha, você vai perder financeiramente, você não está vendo. O Espírito Santo nunca te deixa pego de surpresa. Ele fala, gente, nós que não estamos aptos a entendermos o idioma de Deus, que é simples demais. É tão simples. A gente quer ver aquele espetáculo todo, mas a voz de Deus é tão simples. E Ele fala ao teu coração. Será que eu estou falando numa língua que ninguém está entendendo? Em algum momento, durante essa semana, o Espírito Santo falou exclusivamente ao seu coração. Está errado isso na tua vida? Daí você fala, mas Senhor, não é nem pecado. Mas Ele fala, não é isso que eu quero para você, filho. Eu não quero você com uma água parada. Daqui 10 anos, filho, se você continuar assim, o que vai ser da tua vida? Dependendo de quem para andar, para comer? Dependendo de quem para vestir? E o Senhor está querendo movimentar as águas da tua vida. Mas a gente fica tão preso na pessoa barulhenta, a gente fica tão preso na pessoa endemoniada, que a gente não percebe que o Senhor está dando coordenadas. Talvez hoje você está assim, puxa, pastora, Deus tentou falar comigo e eu falei, não, está tudo certo do jeito que está. Não está. Deus está querendo mudar algo na tua casa. Deus está querendo mudar algo na tua estrutura. Deus está querendo mudar algo no teu modo de gastar dinheiro. Deus está querendo mudar algo nas tuas amizades. Tem amizades que não são boas para a tua vida. Elas sugam as tuas energias, suga a tua prosperidade, suga a tua força. Você fala, mas o que tem em mim, pastora? Para alguém ter inveja de mim? Você tem um amigo que se preocupa contigo. Você tem algo chamado fé. Você tem devoção a esse Deus. Gente, quem tem um coração puro, limpinho em Deus, é muito invejado. Quem tem um coração simples como de criança, é muito invejado. A criança também, às vezes, ela é birrenta, às vezes ela faz coisinhas. Mas o coração simples... Se pessoas más que te feriram vierem pedir ajuda agora, para um de vocês aqui, ó, vou jogar desse lado aqui, ó.
vocês vão ajudar na hora. Mesmo fazendo cara feia. Ó, joguei tudo desse lado agora aqui, ó. Porque é onde o Senhor está me mostrando muita coisa. As pessoas podem vir fazendo cara feia, pode ter te machucado até o último, mas se a pessoa vier falando agora, oi, eu preciso de ajuda. Você esquece tudo. E depois que passa, você ainda vai falar, meu Deus, acho que eu sou retardado. Eu nem lembrei o que fizeram comigo. Isso se chama um coração simples como de criança. É aqueles que vão herdar o reino dos céus. É aquele que vai reinar a nova terra, o novo céus, aleluia. E eu estou aqui para falar para você assim, ó, não é para você ser ruim, não quero ninguém ruim. Eu quero que você escute a voz do Senhor no meio de todo esse barulho. Se o Senhor falou, filha, não faça, você vai falar, não vou fazer, porque essa voz não é minha, essa voz não é consciência, essa voz é a voz do Deus que eu sirvo, do Deus que eu busco, do Deus que eu amo, do Deus que eu propus a amar e adorar. Essa voz é do meu amigo Senhor Jesus, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Às vezes é necessário aprendermos a falar não. O não também faz parte do nosso cristianismo. Falar sim para Deus e não para o barulho do diabo, aleluia. Hoje parece simples, mas o Senhor nos trouxe até aqui, numa comunhão divina e maravilhosa, aleluia, esplendorosa, onde o Senhor já começou a falar com você e vai continuar falando com você, e na oração Deus vai falar com você, e em todo momento Deus vai falar com você, aleluia, porque o Senhor é presente, glória a Deus, aleluia. Deus não quer um bando de gente retardada falando, Deus é bom, não tem problema nenhum. Tem muitos problemas que nós vamos enfrentar e estamos enfrentando, mas nós temos um Deus bom que nos abre os olhos, nos apura os ouvidos, nos coloca força nas pernas, nos braços, nas costas e nos faz atravessar aquilo que seria impossível na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E hoje, depois da aula, vocês vão sair cantando. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo. Este amigo eu não
Nós vamos ouvir oração, orar junto com o Rodrigo, crendo no poder de Deus e posterior eu vou ver o que vai acontecendo com alguns. E logo em seguida a Fabi vem trazer a palavra e para terminar daí a Cléo canta um louvor, tá bom assim? Então tá. Paz, Rodrigo. Paz, pastora. Deus abençoe, querido. Amém. Paz, igreja. Amém. Vamos agora orar ao nosso Senhor. Ó Senhor, ó Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Glorificado sejas Tu, Senhor, ó Deus. Porque mesmo em tanta batalha, Senhor, ó Pai, Tu nos trouxestes aqui, Senhor, ó Pai. Que mesmo em tanta luta nesse mundo, Senhor, ó Deus, Tu não mostra quão grande é o Teu amor sobre nós, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, ó Deus, nós também lhe pedimos, Senhor, ó Pai, que alcance os nossos irmãos, Senhor, ó Deus. Que alcance eles onde qualquer lugar que eles estiverem, Senhor, ó Deus. E dê-lhe força, Senhor, ó Pai. Dê-lhes coragem, Senhor, ó Deus, deles cada vez mais sede da Tua presença, sede do Teu poder e do Teu amor, Senhor, ó Pai, que eles lutem para estar aqui diante de Ti, Senhor, ó Pai, que eles lutem para poder ouvir cada vez mais a Tua palavra vindo nesse altar, Senhor, porque nesse altar é o altar que mana leite e mel, é o altar que vem a água da vida, Senhor, ó Deus, que é derramado por Ti, Senhor Jesus. Então vem, Senhor, ó Pai, sobre nós, derrama a Tua força, Senhor, derrama o Teu poder, ó Deus, derrama a Tua unção sobre nossas vidas, Senhor, ó Pai, que hoje, Senhor, ó Pai, todos nós sejamos mais do que vitoriosos, e que não importa o que aconteça ao nosso lado, que não importa o que aconteça à nossa esquerda ou à direita, mas viva somente o Teu nome, Senhor, ó Pai, em nossas vidas, cada vez mais, e que toda armadilha caia por terra, e que viva somente a Ti, Senhor, ó Deus, e louvado seja o Teu nome, Senhor, ó Pai, por esse ministério. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela vida da nossa pastora Kel, ó Deus, que tanto luta a nosso favor e que tanto ora a favor das nossas vidas, Senhor, ó Deus. Abençoe a nossa pastora Kel, ó Pai. Derrama cada vez mais Suas bênçãos sobre ela, Senhor, ó Deus. Derrama mais, cada vez mais, as Suas bênçãos sobre esse ministério, Senhor, ó Deus, e unja-nos cada vez mais, Senhor, ó Pai, para que nós possamos levantar cada vez mais pessoas para servir a Ti, Senhor, ó Deus, porque toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor, ó Deus, porque Tu és maravilhoso e Tu és tremendo, Senhor, ó Pai. Venha, Senhor, ó Deus, e derrama Teu Espírito Santo sobre nós, derrama a Tua unção e a Tua palavra, ó Pai, e para que o Seu nome seja cada vez mais louvado, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E vamos agora então ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Bem, que Deus possa abençoar a cada um que está presente, pois sabemos o quanto é difícil ultimamente, mas vocês andaram um passinho a mais. Cada um de nós nos entregamos e demos mais um passinho a mais para Deus, mesmo sendo uma reunião simples. Então, que Deus possa recompensar a cada um, conforme a necessidade de cada um, preenchendo a cada espaço do coração e da mente com poder e graça do Espírito Santo. Que não seja apenas uma noite simples. Eu sei que hoje Deus pode falar aos corações. Então, que Deus possa hoje fazer o melhor para cada um, mas para fim de levarmos cada vez mais a palavra de Deus ao reino de Deus. Que hoje estejamos, então, cada vez mais fortificados do Espírito Santo, fortificados em Deus, para que possamos enfrentar aquilo que há de vir. Nós já sabemos que vai ser difícil daqui para frente, então nós precisamos ser cada vez mais fortes nele, mais firmados na rocha, mais firmados nos conhecimentos de Deus. Hoje em dia é tão sutil a palavra do diabo, distorcendo aquilo que é de Deus, então não podemos em nenhum momento vacilar. O diabo é astuto e às vezes esquecemos desse detalhe, que ele é tão astuto. Então, que Deus possa então nos capacitar e nos ungir a cada instante da nossa vida, até o final da nossa vida, para nunca nos desviarmos do caminho dele e para que possamos fazer a diferença no reino de Deus, levando cada vez mais esse mesmo amor que nós recebemos desse altar, essa mesma unção que saiu desse altar, que nós possamos seguir igual, que possamos ser esse fruto bom, porque
foi uma árvore linda. Então nós também somos esse fruto bonito e que possamos então ser uma sementinha que vai crescer uma grande árvore e dar mais frutos tão lindos quanto nós vimos durante a nossa vida aqui nessa igreja e nesse altar. Bem, eu vim falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus mesmo, quão real é para mim. E ontem mesmo, no meu trabalho, veio à tona um assunto sobre o que a pastorinha estava falando. E eu nem comentei com ela. Então, para mim, foi a confirmação de Deus. Desculpa, tive muita coisa. Porque eu não sou de falar. E eu expressei que realmente, se alguém ruim fosse me pedir ajuda, eu ajudaria. E houveram ocasiões no meu trabalho que notaram exatamente isso. Que as pessoas não foram tão boas, mas eu fui a serva de Deus. Eu me posicionei como serva de Deus. Não foi rude, muito pelo contrário. Eu fui exatamente aquilo que eu aprendi. E nisso houve esse reconhecimento. Foi ontem, gente, não deu tempo nem de comentar. Nem mesmo com o Thiago, que é meu marido, né? E eu percebi a diferença que Deus faz na minha vida. A diferença que eu posso fazer também na vida de alguém, mesmo não sendo uma pessoa que se expressa tanto, ou que se abre tanto, para falar de qualquer coisa, de qualquer assunto, não só da palavra de Deus. E aí a gente aproveita o gancho, né? Porque esse é o coração que Jesus nos deu. Então, eu devo seguir igual a Ele. E o que eu trabalho muito, né, dentro da empresa é essa forma do brasileiro ver, eu nasci em tal mês, então eu sou do signo X, então eu só vou ser assim. Eu não, gente, é o contrário. Eu sigo a Jesus, então eu vou ser como Ele. Essa é a minha diferença. Ainda escutar, mas você nasceu em tal mês, não era para você ser assim, porque eu não sou assim, eu sou como Jesus quer que eu seja. Se é para falar agora algo, eu vou falar de uma forma delicada, se for o momento de falar delicado, se for uma forma... Eu escuto a voz do Senhor. Eu aprendi a ouvir o Espírito Santo de uma maneira muito delicada. E mesmo sabendo das minhas falhas, das minhas limitações, eu a cada dia mais tenho buscado a Deus e Ele tem falado comigo em detalhes que eu achava que não ia fazer diferença. E alguém que nunca escutou talvez a palavra de Deus da forma que eu escutei, acabou percebendo algo diferente. E para mim isso faz toda a diferença. Isso para mim foi eu enxergar que Deus pode muito mais daquilo que eu posso imaginar. E o quanto eu preciso cada vez mais me quebrantar mais, buscar mais a palavra de Deus, buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, porque o reino de Deus é real, o céu é real, tudo é real. A palavra de Deus para mim não é uma fantasia, não é algo que está escrito e hoje em dia pode parecer obsoleto, que é outra coisa também que a gente luta muito hoje em dia, é algo sobrenatural. E cada vez mais que nós pegamos a palavra de Deus e entendemos o quão real ela é, o quão importante ela é para a nossa vida, as nossas atitudes começam a mudar também. Mas isso parte através de nós e outras pessoas vão vendo essa mudança em cada um de nós também. E é algo lindo e sobrenatural. E, no meu caso, eu decidi cada vez mais estar disponível para fazer o que for melhor para o reino de Deus. Seja Ele atrás das câmeras, seja ele na frente das câmeras, seja levando a palavra em lugares que ninguém nunca vai me ver, ou vocês nunca saberão. A minha vontade é estar disponível para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Ele me permitir,
eu só quero contribuir um pouquinho com o reino de Deus, porque para mim é muito claro que está próxima a volta de Jesus. Para mim é muito claro que em breve teremos grandes perseguições e que nós precisamos cada vez mais nos purificarmos mais, nos fortalecer mais. Se hoje nós nos sentimos fortes, nós precisamos fortificarmos cada vez mais. Não vai ser algo simples, é que nós pensamos, nunca, jamais, que vai ser tão difícil assim. Para mim é muito real que vai vir uma grande batalha, uma grande luta. Isso independente de quem vencer nas eleições. Se um vencer, vai ser uma perseguição de modo diferenciado se um outro vencer. Mas uma perseguição diferente vai vir, eu tenho essa certeza, é a minha opinião, mas essa é a minha certeza. Porque a igreja, hoje em dia, ela precisa cada vez mais do quebrantamento, que é algo que nós não estamos vendo com tanta frequência em pessoas que se dizem cristãs. Não estou falando de vocês, mas cada um de nós podemos altamente fazer uma reflexão de nós mesmos. O quanto nós, durante a semana, nos quebrantamos. O quanto, durante a semana, se colocarmos na balança, o quanto nós dedicamos a Deus e o quanto nós dedicamos às coisas que são tão banais. Será que durante a semana nós não conseguimos pelo menos um minutinho a mais do que a semana anterior para Deus? Então, essa semana eu me dispus não de orar de joelho uma vez só, como na semana anterior. Essa semana eu me dispus a colocar pelo menos 2 vezes. Então, 2 dias essa semana eu me ajoelhei para falar com Deus e me quebrantar. Porque para mim não há como Deus existir em mim, ou não há como eu transparecer a bondade de Deus, o Espírito Santo, através de mim, se eu não quebrantar cada vez mais o meu eu e deixar Ele agir. Porque pela minha natureza, sinceramente, eu estaria no banco aplaudindo qualquer um de vocês se estivessem cheios do Espírito Santo. Essa é a minha natureza. Mas se Deus me coloca num lugar que eu devo falar da palavra dEle, então eu quero fazer com excelência, com a melhor maneira que eu puder. Naquele instante eu quero poder apresentar a Deus da mesma forma que eu recebi, que eu vi nesse altar também. É claro que eu não vou conseguir no mesmo nível, né? Mas Jesus é meu amigo. E em todos os instantes que eu não tenho alguém para conversar, às vezes, eu recorro a Jesus. Seja num banheiro de uma empresa, seja dentro de casa, ou dentro de um ônibus. Para mim não há lugar para eu falar com Deus. Para mim, Ele é meu amigo a cada instante. Então, qualquer dúvida, eu já falo com Ele. Qualquer problema, seja pessoal ou seja trabalho, eu já estou falando com Ele. E meus colegas de trabalho já perceberam que eu chego nesse momento de oração. Eles falam, Fabi, vamos orar nesse sentido. E aí a gente vai e ora naquele sentido. E Deus faz aquilo que Ele quer e não que a gente quer, e nós depois percebemos que a vontade de Deus era daquela forma. E às vezes é até um livramento para nós. Então eu acho lindo o poder de Deus sobre a minha vida. Eu tenho certeza que na vida de vocês também pode ser esse grande poder de Deus, pode ser até muito mais. Eu só estou expressando alguns dias aqui, talvez até de um modo de testemunho do meu lado. Porque para mim foi muito forte entender que o agir de Deus não é aquilo que eu via na hora, Ele foi muito maior. E que o reino de Deus não é algo tão pequenininho quanto talvez pensávamos, mas a cada dia mais que eu busco a Deus, eu percebo que é muito maior, é tão imensurável, tem muito mais além do que enxergamos, não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais de hoje também. E a cada instante que buscamos mais a Deus, nos prostramos diante dEle, é possível enxergar mais daquele reino dEle, do projeto dEle. E não se trata apenas de mim, é eu contribuir de alguma forma para um projeto que é macro, não é só aqui nesse estado, não é só em uma igreja, é algo macro, é poder falar para todos em qualquer região, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer país. Vai muito além do que imaginamos mesmo. E é essa consciência que durante essa semana é o que veio assim, no meu coração muito forte, essa realidade, e cada vez mais se torna no meu coração muito mais real, e o quão falha também eu fui e tenho sido, e o quanto podemos, assim, diante de Deus,
sermos melhores, porque sozinhos não somos nada, sozinhos não conseguimos talvez nem atravessar uma rua em segurança. Mas Deus tem nos capacitado, Deus tem nos ungido de uma forma única, exclusiva. E muitos podem falar, mas é uma igrejinha pequenininha, com pessoas que talvez nem têm tanto valor assim perante muitos. Mas o poder de Deus que vem através desse altar, as palavras de Deus que vêm através da live, elas têm alimentado de uma forma que alcançaria igrejas de milhares de pessoas. São palavras que vêm para alimentar-nos cada vez mais. E se pegarmos, nos apegarmos a cada detalhe de cada palavra, pode ter a certeza que Deus vai fazer a diferença. E quem sabe você também pode ter essa pessoa cada vez mais forte para levar a palavra de Deus para toda criatura. É para tirar as almas de Satanás assim e levar para o reino de Deus. Não é tirar alguém de uma igreja e trazer para cá, é simplesmente fortificar uma alma, talvez, que já escutou Jesus, mas se enfraqueceu por algum motivo. Hoje é nós, quem sabe, Deus escolheu cada um de nós para estar aqui, para ser essas torres fortes. Essas, talvez, pessoas que vão ser mais de oração, em favor de uma outra alma, em favor de pessoas que não vieram hoje. Quem sabe hoje Deus vai fazer essa diferença de sermos essas torres de orações. Porque a oração faz a diferença, é algo que parece simples, é algo que você parece, é só falar, não. Perceba, se você orou um dia, tenta orar 2. Você vai sentir durante a sua semana a diferença. Você vai sentir, talvez você não vai receber bênçãos que você quer, mas Deus vai agir da melhor maneira para a sua vida. Porque talvez a bênção que você está esperando vai te afastar dos caminhos de Deus. E às vezes a gente esquece disso. Fala, eu quero tanto, talvez porque que eu não estou recebendo. É porque de repente aquela bênção não vai, aquilo que você acha que é bênção não será bênção na sua vida. E para mim, tudo que Deus faz na minha vida, que pode parecer às vezes num momento muito confuso para mim, é maravilhoso. É algo projetado por Deus. E a minha vida, desde o meu nascimento até hoje, se Deus quiser, até o fim da minha vida, sempre foi projetada por Deus. Não há um momento da minha vida que eu não enxergo que Deus não agiu. Deus me livrou já de cada situação que eu tenho certeza que foi a mão dEle. E se não fosse pessoas tão ungidas como a pastorinha Kel e na época a pastora Cláudia também. E eu sei que a gente sempre fala isso, meus irmãos também sempre falam isso, mas é muito real para a gente, a gratidão. Porque nós conhecemos o amor de uma forma pura através delas. E foi através delas que nós conhecemos a Jesus também. E foi através das mãos delas que nos livraram de situações que hoje eu vejo crianças passando e falo, gente, foi Deus que me livrou. Foi através de amor de 2 mulheres, que talvez muitos criticavam na época, que livraram 3 crianças. E eu sei que por muitos anos eu não contribuí muito, nem expressei muito o meu amor por isso, ou minha gratidão, mas é com muita gratidão e muito amor que eu estou aqui e também quero compartilhar com todos esse amor que eu recebi e foi através das pastoras Cláudia e da pastorinha Kel. É muita gratidão que eu tenho. E é por isso que nós somos fiéis também. Não adianta falar mal da gente. A gente viveu já muita coisa já. O nosso amor é incondicional, é um amor puro e nada nos abala. E por mais que não estamos próximos todos os dias, eu sinto a oração, eu sinto o amor. Aí eu percebo também, essa semana eu não orei muito por ela, então eu vou orar um pouquinho mais. E eu espero que vocês também possam contribuir de uma forma única de vocês, cada um de uma forma individual. Mas é só pela gratidão. Já faz cada um de nós ter que se entregar cada vez mais para Deus, se entregar cada vez mais
em favor ao reino de Deus, em favor a esse ministério também, porque foi aqui que nós recebemos as bênçãos, foi aqui que Deus nos livrou de muitas situações, foi aqui que Deus derramou muita unção, muita graça, e às vezes esquecemos das batalhas de tantas bênçãos recebidas. E não podemos esquecer que já pensou deixarmos de receber algumas graças só porque acabamos afastando de Deus devido às bênçãos. Então, vamos cada vez mais nos entender o que o reino de Deus é real, a volta de Jesus é real. Nós precisamos cada vez mais, sim, ser mais fortes em Deus. Nunca é demais orar nunca é demais. Trabalho muito, mas sempre tenho um tempinho para falar com Deus, sempre tenho um tempinho. É difícil ler a Bíblia durante a semana? Eu coloco nem se for no meu relógio para despertar um horário com um versículo. E pronto. Eu tenho a vontade, eu gosto de ler, então eu tenho a vontade de mergulhar cada vez mais na palavra de Deus, e eu sinto que cada vez mais que eu leio a palavra de Deus, sempre orando antes também, para que Ele me dê um discernimento também, do entendimento da palavra, eu percebo que Deus vai agindo cada vez mais e me capacitando cada vez mais também. Não que eu sou perfeita, mas eu sinto o amor dEle cada vez mais sobre a minha vida, o poder e a graça dEle sobre a minha vida a cada instante mais. E vou deixar para vocês lerem em casa João 3, porque para mim João 3, ele fala, o João 3, o capítulo inteiro é muito lindo. Eu não vou ler inteiro agora, o barulho também não vai deixar. Mas vocês leem em casa porque é muito lindo. Eu viajei na palavra de Deus durante a semana, mas eu queria deixar essa palavra para vocês lerem um pouquinho em casa. Mas fala um pouquinho sobre o reino de Deus também. E o mais lindo de todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é só um dos trechinhos mais lindos desse capítulo, mas vale a pena ler ele inteirinho. Eu reli várias vezes porque eu acho ele muito lindo mesmo. Bem, e é só isso mesmo, gente, que eu trouxe de palavra para vocês. Desculpem as lágrimas. Mas eu espero que Deus tenha falado com cada um de vocês. Eu espero que Deus possa derramar grandes bênçãos na vida de cada um. Muita unção, muita força. E que possamos ser grandes ganhadores de almas também. Amém? Obrigada, pastorinha. Glória a Deus. Ai, que gostoso, né, gente? Não precisa muita enrolação. As palavras se encontram com o nosso coração, né, e já faz acontecer o milagre. Maravilhoso, gente. A Cléo, vem preparando com o Dieguinho o hino que você vai cantar, enquanto a gente termina o culto, né? Depois a gente faz um louvorzinho gostoso. Glória a Deus. Eu acho que hoje o grupo cantar é loucura, né? Porque faltou bastante gente, né? O Sá avisou que na última hora não pôde vir, estava lá chorando, Samuel, deu dó. Gente, como Deus é lindo, porque olha o grau de comunhão, né? Olha o grau de comunhão, de unidade, da presença de Deus, da grandeza do Senhor. Para mim a igreja hoje está lotada, vocês acreditam? Para mim a igreja está lotada, está completa. O culto para mim está maravilhoso. Que culto gostoso, igual foi sábado, está sendo hoje, um culto de paz, gente, sem conflito, né? Se você está em conflito, Deus vai te libertar, amém? Quando a gente está com muita dor na alma, né? Que perdeu entes queridos, muita dor, quando você chega num lugar que o Senhor habita, que é refrigério, é tão gostoso, gente. O mundo está tão triste, de repente você vê pessoas que estão falando a mesma linguagem. Hoje, para mim, o maior presente é encontrar pessoas como a Fabiane hoje, vocês, que falam o mesmo linguajar, que têm o mesmo coração, que têm o mesmo objetivo em Deus. É o melhor encontro que tem, né? Qual você vai cantar, minha amadinha? Oi?
Vai cantar Escudo. Nós vamos berrar junto com ela, não vamos? Vamos cantar junto com ela? Se é Escudo, vocês sabem. Vamos ficar em pé e cantar juntos. Graça e paz. Eu estava também cantando hoje um louvor, é um dos últimos agora. Agora esqueci. Eu
A gente é bom de esquecer no púlpito, né? Olha, todo mundo acha que chegar no púlpito, eu vou cantar isso, eu vou fazer aquilo. Gente, é um lugar tão consagrado. A pastoria consagramos tanto para Deus, mas tanto, que, olha, a pessoa pode ser uma pessoa que faz discurso, retetê, qualquer coisa. Quando chega no altar da nossa igreja, é uma coisa muito forte, gente. Não é normal, é sobrenatural. Até mesmo as escolhas de louvores, tudo, as pessoas... vamos cantar isso. É tudo diferente. Eu vou fazer, não sai. Só o que Ele quer. Ai, como Deus é lindo, né, gente? Vamos cantar lindo? Que Ele é lindo? Eu canto tudo errado, mas você canta errado comigo, daí a gente faz uma dupla de erros, mas de louvor. Vocês vão conseguir, vocês vão
você no meu reino.